como dizer não e estabelecer limites de forma saudável, ter segurança para estabelecer limites de forma saudável. Então, os princípios que eu apresento têm a ver com a constelação familiar, que é sobretudo sobre aceitação. Então, o enfoque é sobre entender a dificuldade de dizer não, quais emoções estão por trás dela e como acolher. Como entender essa dificuldade de dizer não, que tem a ver com a consideração pelo outro, onde o outro é visto e colocado em primeiro lugar antes da relação com você mesmo. Entender isso fica mais fácil de fazer melhores escolhas. Então, para entender a dificuldade de dizer não, é importante olhar para a relação com as emoções. No geral, existe uma questão com a tristeza. A tristeza está por trás de todos os aspectos que incomodam a gente, mas não porque a tristeza é ruim. A tristeza, na verdade, ela é mal entendida. Por não saber lidar com a tristeza, a gente tende a evitar contato com ela, se distraindo, se ocupando. E, na verdade, o que a tristeza precisa é de acolhimento. Acolhimento e inclusão. Enquanto as pessoas vão chegando nesses 5 minutos, então eu apresento de maneira geral, o enfoque é prático. A gente vai falar sobre o dizer não. Para dizer não é necessário desenvolver confiança. Confiança em si e segurança. Eu vou desenvolver mais como fazer isso. De novo, tem a ver com mudar a relação, como você lida com você mesmo. Quando você traz mais acolhimento para sua criança interior, para a tristeza, naturalmente você experimenta mais confiança, mais bem-estar, mais leveza. E eu quero trazer outros olhares sobre quando se tem muita consideração pelos outros, ou seja, quando se tem muita sensibilidade e vamos dizer, um cuidado, uma atenção especial pelos outros, existe um receio de magoar. E disso vem a dificuldade de dizer não. Não é mesmo? Então entender que dizer não, deixar de dizer não para o outro é dizer não para si. Quando você entende essa dinâmica, fica mais fácil você se incluir dentre as pessoas que você quer agradar. Você quer bem para as pessoas e é importante você fazer parte desse grupo, onde você cuida das suas necessidades. A gente vai falar mais sobre entender as necessidades e os sentimentos. Então, falando um pouco sobre constelação familiar. Eu tenho uma metáfora que de alguma forma eu usei no curso de formação em constelação familiar que está acontecendo. É um curso de constelação familiar individual. Ele acontece online e então ontem foi o segundo módulo, são 8 módulos, e eu usei uma metáfora para entender as ordens do amor. Imagina um rio gigante, um rio muito grande, e a correnteza dele é o campo que envolve a todos nós. É o campo que envolve a nossa família. A direção desse rio, a correnteza, representa a direção desse campo. Quando a gente contraria essa correnteza, é normal que a gente tenha um desgaste e se sinta mal. As correntezas, a gente não consegue perceber a correnteza. Imagina que a gente está envolvido por um campo invisível. A gente não vê ela, mas a gente tem as ordens do amor. Então as ordens do amor indicam para a gente a direção da correnteza. Quando você se conecta com as ordens do amor, você está no rio a favor da correnteza. É isso que a constelação familiar faz pela gente, pela nossa vida. Ela ajuda a perceber a direção da correnteza. Quando a gente está a favor das ordens do amor, existe a cura. Ou seja, a cura acontece quando a gente está presente no momento. Porque é isso que as ordens do amor representam. Estar presente no momento. Estar em conexão com os próprios sentimentos. Acolher o que se sente. Então, quando existe um reconhecimento e um acolhimento das ordens do amor, existe presença, existe aceitação do que se sente. As ordens do amor, brevemente, são equilíbrio entre dar e receber,
que na relação com os pais não existe equilíbrio, porque os pais deram a vida, os filhos podem retribuir aos pais passando a vida adiante. Na relação entre casal é importante ter o equilíbrio. Hierarquia ou precedência significa os pais são grandes, os filhos são pequenos. E é importante reconhecer quem veio antes. Quando você reconhece as relações anteriores, você fica bem. Falando da hierarquia na relação de casal, um relacionamento anterior que você teve, que ficou mal resolvido, afeta as suas próximas relações. Então, por exemplo, falando de uma dificuldade de iniciar, de ter um companheiro ou companheira, essa dificuldade pode vir de um relacionamento anterior que terminou mal e que provavelmente ainda exista ressentimento. A hierarquia significa reconhecer a relação anterior. Quando você reconhece, você fica disponível para o momento presente. Quando se fala de pertencimento ou vínculo, é importante incluir as pessoas que possam estar excluídas da família. Quem são os excluídos? São os esquecidos, são pessoas que faleceram e os demais não falam mais, são falecimentos cedos, abortos, pessoas que foram mandadas embora ou foram embora. Incluir essas pessoas significa pensar nelas e falar sobre elas. Bom, até aqui eu fiz uma introdução, então para dar tempo das pessoas chegarem. Então agora, propriamente, eu entro no tema dizer não e como ter segurança para desenvolver, para impor limites de forma saudável. A dificuldade de dizer não, ela tende a ser tão maior quanto mais você deixa de dizer não querendo dizer sim. Isso é muito importante de entender. Toda vez que você quer dizer não, mas diz sim por medo de magoar a outra pessoa, você está magoando a você mesma. Isso é muito importante de entender. Existe uma relação que cada pessoa estabelece consigo mesmo. Existe uma relação entre você e o seu lado emocional. Quando você deixa de dizer não para alguém, quando você diz sim querendo dizer não, esse sim querendo dizer não é um não para você. E aí você prejudica, você piora a sua relação com você mesmo, que faz a sua segurança e autoconfiança cair. Então, ficar do lado do que você sente significa apoiar os seus sentimentos. A Suzy escreveu, às vezes eu fico com esse medo de magoar. Então, Suzy, e aí o medo de magoar acaba fazendo você ceder. Você dizer sim quando quer dizer não. E aí, entende? Você se magoa. E aí a relação que você estabelece com você tende a ficar prejudicada. E aí prejudica a sua segurança, a sua autoestima, prejudica a sua relação com as suas emoções. Esse medo de magoar, eu vou falar mais disso adiante, tem a ver com uma tristeza que não se sabe lidar. Então esse ponto é muito importante, eu vou destacar esse ponto da tristeza. O assunto tristeza eu trabalho em todas as sessões, todos os atendimentos individuais que eu faço. Eu tenho feito vários atendimentos individuais nesse período, ou da quarentena, faço online. E o tema da tristeza aparece em praticamente todas as sessões. No sentido de é necessário acolher a tristeza. Então, todo mundo que fez pelo menos uma sessão comigo, todo mundo que fez uma sessão comigo experimentou esse acolhimento da tristeza. Quando você acolhe a tristeza, ela diminui. A tentativa de evitar a tristeza, a tentativa de ignorar ela, de se distrair, mantém a tristeza. E o problema de ignorar a tristeza é que ela continua presente e ela afeta toda a sua vida. Quem tiver perguntas ou comentários pode mandar no chat, porque isso vai me trazendo outras ideias e eu vou comentando. Então, quanto mais participação tiver na live, melhor. Eu incentivo a participação porque, vamos dizer assim, quanto mais participação, mais eu vou lembrando e comentando. Eu tenho uma listinha aqui do que eu vou falar, tem uns 8, 9 tópicos, e quanto mais perguntas ou comentários, isso vai trazendo outros pontos de vista. E vocês podem perguntar questões específicas e eu vou responder. O que eu estou falando é a minha experiência com a prática da constelação familiar.
desde 2012. Então eu estou falando o que eu tenho, vamos dizer, praticado e ajudado as pessoas. E algo que eu levo para esse olhar da sessão individual é a aceitação das emoções, principalmente da tristeza, que é um sentimento mais profundo. Olá, Geisa, boa noite, bem-vinda. E aí, então, entender que é importante você se colocar do seu lado, do lado do seu sentimento, ou seja, principalmente acolher a tristeza, faz toda a diferença. É muito importante esse olhar de acolhimento para os seus sentimentos. E quando se fala de consideração, muita consideração pelo outro, ou seja, medo de magoar, é importante entender que ter consideração pelo outro precisa incluir a consideração por você. Bom dia, Leilo Cafarias. Então, a consideração pelo outro precisa... Eu falei bom dia, boa noite. A consideração pelo outro precisa incluir a consideração por você mesmo. Pensa assim, ó, tem dois lados. Um lado que tem muita consideração pelo outro e o outro lado que tem consideração por você mesmo. Quanto mais consideração você tiver pela outra pessoa, mas não tiver por você, mais você afeta a sua relação com você mesmo. Quando você não precisa deixar de ter consideração pelo outro, você não precisa deixar de cuidar do outro. O que você pode fazer é incluir você dentro desse universo dos outros. As pessoas que você tem vontade de ajudar e de cuidar, tá tudo bem. A ideia não é parar de fazer o que você gosta. A sugestão que eu apresento, nesse contexto do ter segurança para impor limites de forma saudável, é você incluir você dentre as pessoas que você ajuda. Ou seja, se colocar em primeiro lugar. Aquela frase bíblica de Jesus, amai ao próximo como a ti mesmo, essa parte final, como a ti mesmo, precisa ser lembrada. Você precisa se amar, ou seja, se cuidar, fazer coisas boas para si. Quando você se cuida, quando você se ama, você ajuda melhor os outros. Como para as pessoas que têm dificuldade de dizer não, isso significa que existe muita consideração pelo outro, é importante ter consideração por si para que essa consideração pelo outro seja mais efetiva. Isso é muito importante compreender. Quanto mais você cuida de você, melhor você cuida dos outros. Olá, Marlene, boa noite. Isso é muito importante. Trazer, vamos dizer, se colocar em primeiro lugar não tem nada a ver com egoísmo. Se colocar em primeiro lugar significa, é tão importante ajudar os outros, é tão importante a consideração que você tem pelos outros, que você cuida de você em primeiro lugar para cuidar melhor dos outros. Isso é muito importante, ter clareza, se colocar em primeiro lugar para melhor ajudar os outros. Para mim, essa é a compreensão do amar ao próximo como a ti mesmo. Você investe tempo em se cuidar, em se desenvolver, em viver a sua vida da melhor forma, da forma mais intensa possível. Você tem esse olhar para cuidar de você, porque o outro é importante. Porque você valoriza, tem consideração pelo outro. Então, por isso, você se coloca em primeiro lugar. E isso tem tudo a ver com o dizer não. Dizer não significa ter respeito pelos seus sentimentos e necessidades. Só existe uma pessoa que pode cuidar das suas necessidades, e essa pessoa é você. Mas nem sempre está claro qual é a necessidade. Tem um aspecto importante para entender sobre necessidade, é que elas muitas vezes ficam inconscientes, porque a gente aprende que cuidar da nossa necessidade é egoísmo. Existe um pensamento, mas é egoísmo se eu cuidar de mim, é egoísmo se eu fizer coisas para mim. De alguma forma, existe um pensamento assim. Só que, se você pensar que cuidar de você significa cuidar melhor dos outros, você está sendo altruísta. Você está fazendo o bem para você para fazer melhor para os outros. Esse é um argumento para lidar com a ideia do egoísmo. Então, quando você cuida de você, na verdade você está sendo altruísta. Porque você cuidando de você, você vai estar mais presente, você vai ter melhores relacionamentos.
E dizer não significa ter qualidade. Quando você diz não, você se valoriza. E é o não quando você quer dizer não, é nesse sentido. Dizer não quando você quer dizer não significa se colocar do seu lado, ser o seu melhor amigo ou amiga e, com isso, ter melhores relações. Então é muito importante desenvolver a segurança, e a gente vai falar sobre isso, sobre como desenvolver a segurança, tendo mais consideração por você mesmo. Tá. Uma coisa importante, consideração por si e consideração pelo outro. Quando você se inclui dentre os outros que você tem consideração, se torna ainda melhor o cuidado pelos outros. Boa noite, Simônia. E quanto mais você cuida do outro, faz sentido isso que eu estou apresentando até aqui? Se alguém quiser comentar como que funciona ou como você faz, como, por exemplo, é fácil para você dizer não quando quer dizer não? A Suzy escreveu: eu estou começando esse caminho do autoconhecimento. Estou gostando muito. Legal, Suzy. Obrigado por compartilhar. E é um caminho que vai se tornando cada vez mais fácil com o passar do tempo. Principalmente quando a gente direciona o autoconhecimento para entender as emoções. Entender as emoções significa entender as emoções básicas, tristeza, raiva e medo. A tristeza, raiva e medo é uma relação que a gente precisa estabelecer de acolhimento. Quando a gente acolhe a tristeza, a raiva e o medo, tudo na nossa vida muda. Então entender a forma de lidar com a tristeza, a raiva e medo faz toda a diferença. Principalmente a tristeza, porque ela é mais profunda. E quando você acolhe a tristeza, fica muito mais fácil. A tristeza é uma dor emocional que a gente tenta evitar contato. Quando acolhe a tristeza, fica muito mais fácil. A Lola escreveu: só que esse limite entre consideração por si e o egoísmo é um limite muito tênue. Vejo muito mais o egoísmo do que o cuidar do outro. Sim, é interessante esse olhar, Lola. E é interessante. Vamos dizer, para as pessoas, então vou colocar assim, para as pessoas que têm uma facilidade ou uma tendência a cuidar mais do outro do que cuidar de si, para essas pessoas é importante se incluir dentre os outros para, vamos dizer, ajudar melhor os outros. Cada caso é um caso, né? Para as pessoas que já são mais autocentradas, para essas o caminho seria se abrir para cuidar do outro. No caso, um caminho de ter mais equilíbrio. E a Júlia escreveu: super difícil de dizer não. E aí eu vou falar sobre isso, então. O caminho para ficar mais fácil dizer não, ele passa por você acolher as suas emoções. A dificuldade de dizer não, ela tem a ver com a forma como você lida com a tristeza. Quando você não acolhe a sua tristeza, porque é uma dor e não é simples acolher a tristeza, é normal que você veja as outras pessoas como se elas estivessem tristes. Elas até podem estar tristes, mas você acaba vendo elas com esse filtro da tristeza. A tristeza que está na gente, a gente vê nos outros. Aquilo que a gente está sentindo, a gente vê nos outros. Os outros são espelhos para a gente. Então, quando você vê tristeza nos outros, a vontade é de ajudar. Então, uma pessoa triste, a impressão é que dizer não para ela vai deixar ela mais triste. Quando você percebe que parte dessa tristeza que você vê no outro também é sua, e você acolhe a tristeza em você, quando você cuida de você, nesse sentido que eu digo que é importante, cuidar de si para cuidar melhor dos outros. Quando você acolhe a sua tristeza, a gente vai fazer isso. No final da live, daqui a pouco, eu vou propor um exercício para a gente fazer junto de acolhimento da tristeza. Quando você acolhe a sua tristeza, quando você dá boas-vindas para ela e aceita, ela diminui e você tende a ver as pessoas de um modo diferente. Você vê as pessoas mais felizes ou menos tristes. Uma coisa ou outra, que dá no mesmo. Então, quanto mais você está do lado do que você sente, ou seja,
Se você diz não quando quer dizer não e diz sim quando quer dizer sim, quando você está alinhada com isso, você tende a ter mais segurança para dizer não. Qual a importância do dizer não? É você se conectar com o que você sente. Uma coisa leva a outra. Quanto mais você se coloca do lado do que você sente, quanto mais você se defende, quanto mais você está a favor de você, mais segurança você tem para dizer não. Quando você acolhe a tristeza, a gente vai fazer um exercício para isso daqui a pouco, e você já sente a mudança, porque é um exercício para sentir na hora a mudança. E quando você acolhe a tristeza, você também sente que está mais conectada com você mesma e fica mais fácil de se posicionar. Porque a dificuldade de dizer não é ter que lidar com a sua tristeza. É como se dizer não para alguém é dizer não para a dor que você sente, mas é uma dor que você vê no outro. Quando você acolheu a sua dor, faz sentido isso que eu estou dizendo? Faz sentido isso que eu estou falando de que a gente vê no outro o sentimento que está na gente? Então, se eu tenho uma tristeza que eu não acolhi, eu tenho uma tendência a ver nos outros essa tristeza. E daí, se eu disser não para o outro, é como se eu estivesse dizendo não para essa tristeza em mim. Tem gente que faz o inverso, não sei se vocês já perceberam isso. Eu lembrei de uma coisa. Às vezes a pessoa tem uma tristeza e aí ela só diz não. Porque ela acha que se ela disser sim, ela não vai ser respeitada. Eu lembrei de uma pessoa que dizia não o tempo todo. Meu pai. Eu lembro que na infância meu pai dizia não para tudo. E depois ele cedia. Mas eu com o tempo parei de pedir. Quando criança, as coisas para ele, porque ele já dizia não. E eu fiz uma constelação que tinha uma tristeza e tinha a ver com a relação com ele também. Ele também tinha essa tristeza. Mas de alguma forma, esse é um exemplo de alguém que diz não, e porque a minha impressão é que ele dizia não porque ele achava que se ele dissesse sim, eu não ia respeitar ele. E dizer não era uma forma dele se impor ou manter distância. Eu não sei bem, mas ah, existe também o contrário, é isso que eu quero dizer. Às vezes alguém pode dizer não para tudo como uma forma de se impor ou achando que se disser sim não vai ser respeitado, que no fundo reflete uma insegurança. Então olha que interessante, a forma como a gente lida com a tristeza define a nossa segurança. Se eu rejeito a minha tristeza, se eu não sei lidar com ela e ignoro ela, a tendência é que eu me sinta inseguro para me posicionar a favor de mim, para me expressar. Mas quando eu me permito me expressar, a segurança vem. Então eu vou dar um exemplo pessoal. Esse ano eu tive a oportunidade, na verdade eu escolhi fazer isso, de conversar com meu pai e falar as coisas que me incomodavam e que eu nunca tinha falado. Ou seja, falar a minha versão das histórias. Eu expressei sem cobrar, sem acusar, não foi uma, vamos dizer, eu não estava culpando ele pelo que eu sentia, mas eu estava dizendo, ó, eu preciso expressar. Isso é o que eu sinto. E eu não me permitia expressar, principalmente na relação com ele, era mais difícil. A gente fez isso por WhatsApp, porque ele tá no Rio de Janeiro. E a coisa mais interessante foi que já na conversa eu senti mais leveza e mais segurança. Depois que eu compartilhei o que eu estava sentindo, que eu não tinha me permitido falar antes, eu senti uma maior confiança, maior expressividade. Foi muito diferente, eu me surpreendi, eu não imaginava que tivesse esse efeito. E aí, essa é uma sugestão para você que assiste a live. Pensa naquilo que você gostaria de falar para as pessoas e você não se permite falar por medo de magoar. Experimentam buscar uma forma, vamos dizer, respeitosa, segura, de expressar o que você sente, sem que seja uma acusação em relação a outra pessoa, mas que seja um desabafo, um se expor, se colocar vulnerável, porque é isso que acontece. Quando a gente fala do que sente, a gente se coloca vulnerável. E parece ruim se colocar vulnerável, mas quando você se coloca vulnerável, você experimenta um aumento da sua confiança. Então, é um desconforto que vale a pena. Então, a forma de aceitar a vulnerabilidade é se permitir falar para as pessoas
tudo o que você não se permitia até agora. Mas falar no sentido de expressar. Se algo te incomoda, você expressa, olha, isso me incomoda. Essa permissão para se expressar, pode ser que as pessoas tenham alguma dificuldade com isso, mas aos poucos vai ficando mais natural. E o mais importante as pessoas não precisam aceitar o que você está falando. Não é a aceitação delas que vai fazer a sua expressão dos seus sentimentos valer a pena. Só o fato de você expressar o que você sente já vale a pena. Já, vamos dizer, já compensa. Já é um grande pagamento para você mesmo. Expressar o que você sente vai naturalmente trazer mais confiança. E aí a dificuldade de dizer não, sabe o que ela fala da relação? Então, se você tem dificuldade de dizer não no seu casamento, para o seu parceiro ou parceira, se você tem essa dificuldade de dizer não, já está falando que não tem escuta na relação, não tem escuta emocional. Então, não existe uma conexão verdadeira. Se você não pode falar o que você sente para a pessoa, se você não pode dizer não, então, de alguma forma, não tem conexão. Ou seja, os dois estão se colocando numa posição de não se abrir para a vulnerabilidade. Daí, você conhecendo constelação familiar, pode escolher expressar o que você sente. Esse lugar do expressar o que você sente significa, se existe uma dificuldade de dizer não para o seu parceiro ou parceira, experimenta falar sobre a dificuldade de dizer não. Experimenta ter um momento para conversar sobre isso. Porque você tende a melhorar a relação quando você se expressa, quando você fala da sua dificuldade, da sua vulnerabilidade. E aí você vai saber se a pessoa, vamos dizer, merece realmente estar com você. Porque se ela não quer te ouvir, se a pessoa não ouve o que você sente, se ela não valida o que você sente, será que essa relação é mesmo boa para você? E se você está com alguém que não ouve você emocionalmente, essa é uma pista para você se perguntar, será que eu me ouço emocionalmente? O quanto eu sou o meu melhor amigo? Ou o quanto eu sou a minha melhor amiga? Isso é muito importante. Dizer não significa você se colocar do seu lado. Significa você ser para você o pai e a mãe que você gostaria de ter tido. Ou ser o seu melhor amigo ou amiga, onde você se defende. Tá tudo bem não saber, não conseguir dizer não. Você acolhe essa dificuldade, mas você se coloca do seu lado. E aí é um aprendizado. Com essa proposta você tende a melhorar a sua conexão com as suas emoções e a melhorar com os seus relacionamentos. Então, o ponto-chave é acolher a tristeza. A gente já está quase no final. Já vamos chegar no exercício daqui a pouquinho. Acolher a tristeza, então, vai mudar a sua relação com tudo na sua vida. Vai mudar a relação com a dor emocional que impede você de se expressar. E aí você precisa também da raiva. A raiva também precisa ser entendida e acolhida. As pessoas de maneira geral, têm uma tendência a achar que a raiva é ruim. Que a raiva pode fazer você perder o controle. Pode ser uma raiva muito grande. Mas a gente precisa da raiva para dizer não. É a energia da raiva que permite que você coloque limites. Então é importante ter a energia da raiva a seu favor. No sentido de essa energia para impor limites. Para você conseguir ser respeitado no relacionamento. E aí tem mais um aspecto. Aí eu vou levar para o campo da relação com os pais. Até aqui eu falei da relação com as suas emoções. Da relação com você mesmo. Muitas vezes, depois de olhar e acolher a tristeza, ela não desce totalmente. Legal, Simone, que bom que você está gostando. E muitas vezes, depois de acolher a tristeza, por exemplo, a tristeza está relacionada com medo. Eu diria que a relação do medo com a tristeza, Lola, é a seguinte. A gente tem medo de sentir tristeza. A tristeza é a dor emocional. Quando a gente fala de dor emocional, a gente está falando da tristeza. O medo é de que algo aconteça. Mas esse algo pode ser uma perda. E essa perda vai fazer a gente sentir a tristeza. Então, na minha experiência ou percepção,
O medo é o medo de sentir a tristeza. Exemplo, num relacionamento, medo de ser traído. O que quer dizer o medo de ser traído? É o medo do abandono, é o medo da rejeição. E o que vai estar por trás? Qual é o sentimento por trás do medo da rejeição ou do abandono ou da traição? A tristeza. A tristeza pela perda. Então a tristeza é o sentimento ou emoção mais profundo. Daí depois você tem a raiva, que é para fora. Normalmente a raiva significa culpar o outro. A gente usa a raiva culpando o outro por algo que ele fez. E a tristeza, a gente se culpa. As pessoas mais ligadas à raiva tendem a ser pessoas mais ativas, mais dinâmicas. As pessoas ligadas mais à tristeza tendem a ser pessoas mais tranquilas, mais calmas. Mas não necessariamente, não é uma regra. A ideia é que acolher a tristeza é algo importante para todas as pessoas. Olhar para a tristeza com acolhimento muda a vida das pessoas de maneira geral. Então é muito importante o olhar de acolhimento para a tristeza, em primeiro lugar, depois para o medo ou para a raiva. Mas a minha experiência é, quando você acolhe a tristeza, a raiva e o medo diminui. Aí o que eu estava comentando, muitas vezes, depois de acolher a tristeza, eu pergunto na sessão de constelação familiar, eu pergunto assim, na sessão individual, online, eu pergunto quanto está a tristeza numa escala de 0 a 10. E aí cada pessoa tem o seu ponto na escala. Essa escala não é absoluta, é relativa a cada pessoa. Por exemplo, eu tenho 7, 8 de tristeza. Algumas pessoas tenho 10, tenho 6. A minha experiência é, com algumas pessoas, quando se acolhe a tristeza, quando se olha com aceitação, essa tristeza baixa do 8, 9 para 1, 2 ou 0. Nesse ponto, para mim, indica que resolveu. Aquela tristeza da pessoa era só dela. Quando depois desse acolhimento da própria tristeza baixa de 8, 9 para 5, 4, 5, 6, isso fala que a tristeza não é só da pessoa. E aí esse é um ponto importante. Muitas vezes a gente carrega a tristeza que é da nossa família e a gente não sabe. Aí o que eu falei, a tristeza está por trás de muitas coisas. Se pensar, a compulsão alimentar, comer em excesso, que é o comer em excesso, os vícios, alcoolismo, drogas, etc. Se olhar por trás, e a constelação permite olhar o que está por trás, isso que eu falo vem da constelação, é o olhar da constelação, olhar o que está por trás de um vício, de uma compulsão. Normalmente vem pessoas, e se olhar no aspecto emocional, a emoção por trás tende a ser a tristeza. Até por trás da ansiedade, por trás está a tristeza. Vou explicar como. E quando eu falo que está a tristeza por trás, eu me refiro à tristeza não aceita. O que eu estou dizendo é, a tristeza não tem nada de errado. A tristeza é uma parte legítima nossa. É necessário olhar e acolher a tristeza. O problema em relação à tristeza é a relação que a gente estabelece com ela. Então, se você rejeita a tristeza, se você ignora, se você se distrai para evitar contato com ela tende a crescer e essa é uma relação negativa. Se você fica na tristeza remoendo ela, por quê, e pensando em tudo negativo, isso também é alimentar a tristeza, também é negativo. O que eu estou falando sobre acolher a tristeza significa, no momento presente, no aqui e agora, você olha para a tristeza com um sim, com uma aceitação à tristeza, uma aceitação à tristeza que você sente. E isso não é ruim, ao contrário. Aceitar a tristeza no momento presente traz uma mudança nela instantânea. Você sente na hora a mudança. Parece mágica. Eu já atendi algumas pessoas que não acreditaram que o que a gente fez na sessão funcionava. Só que no dia seguinte não tinha mais a tristeza que a pessoa estava sentindo. E a fala foi essa. Olha, foi muito simples o que a gente fez. Não é possível que isso funcione. Mas passou a tristeza. Aí eu falei, olha, isso é a mente se debatendo contra a simplicidade dos sentimentos, das emoções. As emoções e sentimentos são simples. A mente, querendo entender elas, coloca a complexidade. E é importante entender que o pensamento tem uma frequência, uma linguagem diferente do sentimento. Então eles não se falam.
A linguagem das emoções, dos sentimentos, é a linguagem da aceitação, do reconhecimento e da inclusão, que é a linguagem da constelação familiar. É o que a gente faz numa constelação familiar: reconhecer, acolher, incluir. Essa é a linguagem das emoções. E tudo isso acontece no momento presente, como numa constelação familiar, quando existe esse olhar de reconhecimento, de acolhimento, de aceitação, no mesmo momento existe uma mudança. Por isso, a constelação familiar traz uma mudança rápida e numa mesma sessão, porque ela trabalha no momento presente com aceitação e acolhimento. Quando existe esse olhar, a mudança acontece na hora. E aí eu estava falando dos pais. Muitas vezes a tristeza, eu vou enfocar a tristeza, mas sabendo que é importante acolher a tristeza, a raiva e o medo. Essas três emoções são fundamentais e elas precisam de acolhimento. Ao invés de ignorar elas, é necessário ter um sim para elas e entender que elas trazem algo de bom. Eu vou exemplificar. A raiva tem a função de proteger a gente, de impor limites, de defender as nossas necessidades. Quando você sente raiva, existe uma necessidade não atendida. É necessário olhar e acolher ela. Quando você sente tristeza, a tristeza é como um sinal, um semáforo, como um semáforo mesmo. É um alerta. Está dizendo, toma cuidado. Esse caminho não está favorável. Volta para o caminho do coração. Imagina que a gente tem dois caminhos. Você pode seguir o caminho da mente ou o caminho do sentimento. Ou os dois, que seria o ideal. O ideal seria a mente servindo ao coração, os dois caminhos juntos. Só que pela forma como a gente aprende as emoções, que significa não aprender, a gente tende a achar que a mente é o certo e a mente é o caminho que vai trazer segurança, mas se não tiver a emoção, se não tiver o coração participando, não faz sentido. A vida perde sentido. Até isso é uma música, inclusive, que também está na Bíblia. Sem amor, eu nada seria. Eu não sei no ritmo direito. Oi, Lilian, bem-vinda. Mas eu até vou compartilhar, vou fazer um post com essa passagem, que é a passagem do amor. E que também é um trecho da música da Legião Urbana, se não me engano, Só o Amor. Mas a gente segue o caminho da mente e o caminho do coração. Vou ler o que a Flá Letícia escreveu. Raiva na criança tem esse sentido de algo não acolhido? Sim. A raiva... pensa assim, a raiva é uma manifestação de uma necessidade não atendida. Isso é para todo mundo, não importa a idade. Quando uma necessidade não é atendida, a raiva é uma forma de buscar esse atendimento. Isso é inconsciente, a gente não sabe disso. De maneira geral, não se sabe que a raiva que se está sentindo tem a ver com uma necessidade não atendida. Muito porque a criança não sabe que ela pode atender a necessidade, mas a raiva está indicando, existe uma necessidade não atendida. Quando se busca, qual é a necessidade? No geral, a raiva pode ser, a criança não está sentindo ouvida, ela não está sentindo acolhida emocionalmente. Experimenta conversar com essa criança, mas experimenta uma conversa que busca reconhecer os sentimentos. Não significa, vamos dizer, falar sobre os sentimentos, mas significa perguntar por eles. Então existe raiva. Reconhecer a raiva existe raiva e está tudo bem. É uma raiva legítima. Muitas vezes a gente culpa ou a gente condena quem está com raiva. Então, não existe na constelação familiar uma proibição, mas é importante que a pessoa queira. Então, se a criança, vamos dizer, compreende como funciona e tem a vontade, nada impede, aí depende da idade. Hoje eu atendi uma cliente de 15 anos de idade. Foi a tia dela que no caso, entrou em contato para agendar a sessão. E então não existe um impedimento, até flui fácil. Eu atendi essa semana passada, eu atendi dois, ou seja, a sessão de hoje foi uma adolescente, 15 anos, semana passada também teve outra. São as sessões mais fáceis,
É super tranquilo, porque de alguma forma tá mais em contato com as emoções. Então, quando eu perguntava sobre como perceber e como sentia, era super fácil perceber a mudança, acolher as emoções. Foi bem tranquilo. É, às vezes, com o passar do tempo, a gente fica na defensiva em relação às emoções. E aí, acessar as emoções dá um pouquinho mais de trabalho. Como uma constelação acontece no momento presente, a pessoa, criança, adolescente ou adulto, não precisa necessariamente saber do motivo do problema. A constelação não é sobre entender, vamos dizer, não é sobre trazer para a razão para daí resolver. A solução numa constelação familiar, ela vem no campo, do campo e vem das emoções. Então, a constelação é muito mais do perceber. A constelação, então, não é um trabalho cognitivo. Não é sobre, vamos dizer, compreender, sobre elaborar intelectualmente. A constelação é emocional, não vou dizer é mais emocional. A constelação é emocional, por isso chama Ordens do Amor. E enquanto emocional significa é o que está presente no momento. E as emoções são sempre presentes no momento. Os pensamentos são no passado. Então a constelação tem esse resultado que tem e se torna cada vez mais popular, exatamente porque ela enfoca o momento presente. Então não é necessário falar do passado, é sobre falar como se sente. Então, se a criança, respondendo a pergunta da Lola Biruel, se a criança pode constelar, se a criança, vamos dizer, tem compreensão do que sente e consegue falar do que sente, e cedo as crianças conseguem falar se elas estão tristes, se estão felizes, se estão com raiva. Então, se existe vamos dizer, essa abertura para estar presente no momento. E já teve constelação presencial, que uma participante levou as duas filhas, uma tinha 13, a outra tinha 8. Acho que era 6, 7, 8, eu não lembro. Mas a de 6, 7, 8 ficou brincando, entrando e saindo na sala. Então precisa ter uma idade que consegue estar no ambiente de uma forma interagindo. Tipo, se tiver entrando e saindo, aí não dá. Então a condição para eu participar da constelação é querer e ter essa, vamos dizer, essa atenção e essa presença para perceber, sentir e falar do que está sentindo. Então, se a criança tiver essa maturidade, vamos dizer, e às vezes tem crianças que cedo tem crianças que já com pouca idade já têm essa postura de mais maturidade. Não estou falando isso como positivo ou negativo, só comentando. Então precisa ter, vamos dizer, a condição para participar de uma constelação é querer participar e ter essa abertura para, no momento, dizer o que está sentindo. Ou seja, querer fazer e falar se está triste, se está com medo, se está com raiva, porque são essas informações que se precisa para a constelação. Se é melhor ou pior o movimento, como são como são percebidos os movimentos da constelação. Então é isso. Então, na relação com os pais, muitas vezes os filhos pegam os sentimentos para si. Então, muitas vezes os filhos vão ter uma tristeza e essa tristeza não é só deles, é também dos pais. E aí, numa constelação, existe um movimento de devolver para os pais o que é deles. Às vezes é da família. Aí eu vou comentar uma experiência minha. Eu sempre fugi da tristeza e eu não sabia que eu estava fugindo, porque eu não sabia que tinha outra opção. E normalmente quando eu sentia tristeza, eu ia para a raiva, corria para a raiva. Então a gente faz isso. Uma forma de fugir da tristeza é correr para a raiva. E uma coisa que eu fazia desde a adolescência, dos 14, 15 anos de idade, é quando eu estava triste ou com raiva, eu saía para correr, para andar de bicicleta, eu gastava energia. E aí eu via que depois eu estava bem. Acho que eu comecei a perceber isso com 15 anos de idade. Então sempre que eu estava com raiva, ou triste, eu corria e depois me sentia bem. É uma válvula de escape, vamos dizer. É mais saudável do que comer em excesso ou usar drogas, etc. Então, mas ainda assim não cura. Ainda assim é uma válvula de escape. É importante entender que aí mudou. O que mudou para mim? Eu já conheço constelação e pratico constelação desde 2011 e 12. Mas nem por isso eu tinha ainda acolhido a minha tristeza. Eu achava que já.
mas eu acho que eu acolhi parte dela. Ainda tinha a tristeza que vinha da minha família. Aí, em 2018, no fim do ano, ou seja, faz 2 anos que eu acolhi mesmo a minha tristeza e resolvi ela na minha família. Eu já sabia que a mãe da minha bisavó tinha se matado tomando veneno. E a minha avó que me contou isso, que a avó dela tinha se matado. E aí a minha avó contou que na história da família era porque ela tinha ciúmes, essa tataravó tinha ciúmes do marido, que era muito bonito e muito cobiçado. Mas no fundo, o tirar a própria vida tem a ver com a tristeza, com uma dor emocional. Então eu sabia disso. Essa é uma informação que eu tinha tido da minha avó. Daí eu passei por um término de relacionamento, terminou uma relação e eu senti uma tristeza muito grande que não passava. Mas o que mudou? Antes eu sentia a tristeza e corria para a raiva. Dessa vez eu estava decidido a sentir a tristeza. Só que ela não passava. Era uma dor no peito, um aperto que não passava. E mesmo que eu dissesse para ela, sim, eu aceito você, não estava passando. Então tudo que eu sabia fazer não estava resolvendo. E aí eu busquei uma amiga que é a consteladora. Ela não é de São Paulo, mas estava aqui. E a gente fez uma constelação individual, com objetos. E a gente incluiu essa minha tataravó. Então a gente colocou todas as pessoas. Então é como se eu estivesse também carregando uma tristeza que vinha da família do lado da minha mãe. Também tinha do lado do meu pai a tristeza. Mas depois dessa constelação, para mim mudou muito a relação com a tristeza. É como se eu sentia que eu realmente tirei esse peso que eu ainda carregava, que vinha da relação com o lado da minha mãe, avó, bisavó, tataravó. Bom, e com isso a gente faz o exercício. A gente já está quase no finalzinho da live, vai completar quase 50 minutos, e 1 hora é o limite. Então a gente vai para o exercício. Procura se colocar numa posição confortável, e esse exercício a gente já experimenta uma mudança, tá? Então a ideia é olhar, é bem simples o exercício, vai durar 1 minuto, 2. A ideia é você, eu vou acrescentar uma coisa no exercício, vai ser 2 exercícios. A gente vai fazer um, que é o olhar para a tristeza, e depois a gente vai fazer um exercício de conexão com o coração. Esse exercício é novo. Esse exercício do coração, levar a atenção para o coração é novo, é simples e já traz uma mudança bem legal. Vocês vão poder experimentar e depois me falam nos comentários. Como a gente vai fazer com a tristeza? Então, numa posição confortável, percebe como que você está se sentindo, como está o seu corpo, os seus pés, se eles estão pisando no chão completamente, se você está numa posição confortável. Leva a sua atenção para a respiração e experimenta fazer uma respiração profunda, ou 2, ou 3, como quiser. E aí, nesse momento, pensa na tristeza. A gente vai olhar para a tristeza. Quando você pensa em você triste, deixa essa imagem aparecer para você e percebe se essa imagem aparece perto de você ou aparece longe. Pode ser uma imagem de você na infância, ou a imagem de quando você sentiu mais tristeza. Quanto mais antiga essa imagem, melhor, porque a gente resolve lá no passado e isso vai resolvendo do passado até o presente. Então, se essa imagem de você triste estiver longe, imagina ela perto de você, tá? Percebe para onde ela olha. Ela olha para você ou olha para outra direção? Se ela olhar para outra direção, imagina que ela olha para você. E percebe se é melhor ou pior quando ela olha para você. E aí, nesse momento, você fala para ela: eu vejo que você está triste. E tá tudo bem. Você pode sentir tristeza. E depois de falar isso, percebe o que muda. É provável que vocês já sintam uma diminuição da tristeza. Nesse ponto normalmente já se sente. Se não, tem mais
mais umas frases para falar. Diz para ela também: eu vejo você, você faz parte. E eu te agradeço pelo que você me traz de bom. Percebe o que muda depois de dizer isso? E basicamente foi esse exercício, o exercício de acolher a tristeza. Essas frases você pode usar quando quiser. Veio algum sentimento? Lembra do acolhimento. Tudo bem? Agora eu vou propor o último exercício e depois a gente comenta. Quem quiser comentar como foi, pode escrever nos comentários. O último exercício para fechar a live é um exercício que você pode usar todo dia. É muito simples. Dura o tempo de 3 respirações profundas. É muito simples. Você pode usar de manhã, à noite, sempre que tiver sobre alguma emoção forte, basta fazer isso e você já sente uma mudança. É muito simples mesmo, é de verdade. Ah, coloca a mão, então vamos lá, a gente vai fazer esse segundo exercício que é levando a atenção para o coração. A ideia é, quando você estiver sob algum sentimento forte ou incomodado com alguma coisa, faz isso. Leva a mão para o coração, ou se estiver num ambiente público e não quiser fazer isso, só leva a atenção. Mas aqui a gente coloca a mão sobre o coração. E aí você vai fazer 3 respirações profundas. E quando estiver soltando o ar, você diz sim. Esse sim é um sim para a vida, um sim para os seus sentimentos, é um sim para a sua parte emocional, para o seu coração, tá? Então, 3 respirações profundas. Quando estiver soltando o ar, você pode dizer esse sim em voz alta ou só no pensamento, como você quiser. Tá bom? Vamos lá? Sim, sim, sim. Como foi a experiência de fazer esse breve exercício? Se alguém quiser comentar, como foi o primeiro exercício de acolhimento da tristeza? Sentiu que funcionou, que trouxe uma mudança? Se alguém puder comentar, escrever como foi. E como foi esse segundo exercício? Esse segundo exercício para mim é muito surpreendente, porque ele é muito simples. E ele aquieta a mente. É muito simples. E por que ele aquieta? Porque você se conecta com o coração, e o coração tem uma sabedoria própria, uma inteligência própria. Tem um documentário que chama-se O Poder do Coração. Ele não tem gratuito, pesquisei, eu vi só trailer, mas tem pago. Se pesquisar no Google, você acha alguns canais que permite alugar ou comprar para assistir. A Letícia escreveu mais leveza. Legal. E imagina, Letícia, sentir essa leveza a mais a todo momento. Antes de dormir, quando acordar, ao longo do dia. É simples, são 3 experiência boa. A Sandra escreveu, legal. E esse é um exercício muito simples. Eu faço ele quase que o tempo todo. Todo momento eu lembro disso. Seja quando eu estou meditando antes de dormir, ou quando eu acordo, ou à tarde quando eu faço alguns rituais. Então é muito simples e muito. Para mim é vamos dizer, uma descoberta. Eu aprendi esse exercício. Olha que legal. A Sandra escreveu: minha criança no final sorriu. Legal. Pode fazer com criança, 7 anos. Então, Letícia, vai depender se a criança, vamos dizer, como ela é. Se ela consegue manter a atenção e o interesse na constelação que está acontecendo. Então vai ter mais a ver com como ela é. Tipo, se ela tem interesse e tem abertura. Eu não sei se você está falando da sessão individual ou grupo, né? Então vai depender mais da vontade dela. Se for algo que ela quer, porque precisa querer para fazer a constelação. Então pode ser que sim, poderia fazer, mas depende muito de como é a dinâmica, ou seja, a vontade dela, o que ela quer, sobre o que ela quer olhar, porque a gente pode olhar com bonequinhos. É quase como se fosse uma brincadeira
um jogo e que já traz mudança. A Aline escreveu, no primeiro, a pessoa, no caso eu, que disse que estava tudo bem, ela foi embora e saiu. É interessante. Muita. Legal. Legal. Obrigado por ter assistido. Então a gente está chegando no final da live. Ah, então toda live tem exercício diferente. Às vezes, esse do coração eu estou usando sempre. O exercício do coração eu estou usando nas lives, nos cursos que eu dou, porque é muito importante exercitar, levar a atenção para o coração. E aí, na próxima quinta, daqui a 2 dias, vai ter uma live. Para poder. No Instagram tem a divulgação dela. Então tem uma página de inscrição para acessar ela. Não vai ser pelo Instagram. Vai ser pela página onde se faz a inscrição. Por lá que vai acontecer a live, tá? Então na quinta, a live é sobre autoestima e como gostar mais de si. Então vai ser nesse contexto de uma abordagem prática, com exercício e olhando para as emoções, para a relação com os pais. É sempre nesse olhar e sempre com exercício. Então quinta-feira, para se inscrever, quem não tiver visto ainda, se olhar no meu perfil, nos comentários tem o anúncio da live da quinta à noite, 8 horas da noite também, como foi a de hoje. E aí é só se inscrever para acessar. Se não encontrar o anúncio da live da quinta, manda mensagem no direct que eu envio o link, tá? Mas o link é webautoestima.constelasp.net.com. Esse do coração pode ser feito com criança? Sim. Esse do coração pode ser feito com todo mundo. Porque a ideia do exercício, Letícia, do coração, é levar a atenção para o coração e dizer sim para ele. Traz uma paz e uma leveza, né? Então pode ser feito por qualquer pessoa, não tem contraindicação. Levar a atenção para o coração é uma coisa que todo mundo podia aprender desde sempre. Imagina que no começo de uma aula na escola, seja uma aula de português, história, geografia, imagina que houvesse um momento para essa conexão com o coração. Pode ser que algumas pessoas, alguns alunos fossem resistir à ideia, mas é bem interessante. Dependendo da forma como seja a proposta de fazer o exercício, é muito positivo. Tá chegando no final da live, tem 57 minutos, vai cair daqui a 2 minutos. Então, a Simone escreveu: o primeiro eu me vi, mas no final senti um aperto no coração. Mas depois, no segundo, me senti tranquilo e muito leve. Por isso que eu fiz o do coração no final, para poder trazer essa leveza. Esse exercício do coração eu aprendi no livro chamado O Poder Oculto do Coração.